Vocês entraram aqui no curso de Ciência e Tecnologia, que é o primeiro de um curso de 2 ciclos, certo? Para a sua formação. Então, todo mundo está decidido sobre o curso subsequente que quer? Quem está decidido? É só a maioria, mas não são todos. Certo? Desculpa, porque essa semestre eu entrei na sala errada. Bom, vamos lá. Então, vocês não sei se vocês sabem, mas de 20 a 25 de outubro tem a Semana de Ciência e Tecnologia, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Certo? E, assim como no ano passado, tem uma programação, você tem que programar a parte do seu livro, tem uma programação da universidade relativa à Ciência e Tecnologia. Isso, o nosso curso de Ciência e Tecnologia tem alguma coisa a ver com essa semana. Dentro dessa programação tem a amostra de profissões, que a escola está encarregada de ajudar os alunos a prepararem essa amostra de profissões, pelo menos para os cursos subsequentes à área de tecnologia e para o curso de CT. É uma amostra de profissão que está envolvendo todos os cursos da UFRN, que são sempre os alunos que apresentam, para alunos de segundo grau. E o que isso tem a ver com vocês e por que pode ser bom para vocês, pelo menos para quem tiver um tempinho? A gente vai pedir voluntários para prepararem palestras sobre esses cursos e vai colocar esses voluntários em contato com os coordenadores dos cursos subsequentes e com profissionais da área de mecatrônica, por exemplo, para você aprender mais um pouquinho sobre mecatrônica e poder falar para os alunos de segundo grau. Pode ajudar vocês a se decidirem sobre o curso subsequente se você está em dúvida, conhecendo um pouquinho mais. Afinal de contas, eu vou falar com o profissional da área, o coordenador do curso, eu vou conhecer, saber o que os profissionais da área fazem, o que eu preciso aprender, quanto de matemática e física eu vou aprender naquele curso, por exemplo. Isso vai ser difícil ou não chegar lá. Então, pode ajudar. Quem estiver interessado em ajudar a preparar essas palestras, que a preparação só vai acontecer depois das provas de vocês, certo? Quase 2 semanas depois da última prova. Então, você vai ter tempo de preparar e estudar um pouquinho sem se preocupar muito com a nota, porque já vai ter passado a prova. Ok? Então, quem estiver interessado, pode ir na secretaria na hora do intervalo e deixar o nome e a matrícula para a gente entrar em contato na próxima semana. E se estiver interessado, faça isso hoje ou no mais tardar na segunda, que é quando a gente vai entrar em contato com os alunos que se inscreveram. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa por passar os 2 minutos. Bom, não sou de mecatrônica, né? Por isso também é difícil de matemática, né? Na verdade, o difícil de matemática são os alunos da física e da matemática que vão preparar. Vocês só vão preparar dos cursos da área de tecnologia. Infelizmente, né? Eu preferia orientar os alunos em física. Tá bom. Bom, então vamos continuar com o que estamos discutindo, né? Eu tenho aqui então a equação de uma elipse, certo? Eu já identifiquei o centro, agora eu vou identificar os semi-eixos, certo? Aqui seria 1 e aqui seria raiz de 3, certo? Como A está nessa linha, ou seja, ao longo do x' está aqui, então eu vou medir uma unidade para um lado e para o outro a partir do centro. Então aqui está o centro, vou medir uma unidade para cá, uma unidade para cá. Significa que a elipse passa por aqui e passa por aqui, certo? Como tenho aqui esse semi-eixo maior, então a partir do centro, ok, eu vou medir raiz de 3 para cima, certo? E raiz de 3 para baixo. Então a elipse passa por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Eu acho que consegui desenhar, não é isso? Vamos lá. Vamos ver se consigo, né? Depende do pulso, né? Olha só. Eu sinto. De onde eu tiro? Você chegou tarde, né? Eu tiro de aqui. Compara com essa forma geral. Seria menos 2, 1. Menos 2, 1.
esse é o centro, certo? Tá? Então, eu já sei a figura neste sistema. Agora vem a parte mais difícil. Desenhar esta mesma figura, só que no sistema XY inicial. Aqui né? Mas cuidado. Mas não é tão difícil assim, não. Só prestar atenção. Então, agora eu vou tentar desenhar essa mesma curva, só que no sistema XY. Como se faz? Presta atenção, viu? Muito bem. Certo? Então vamos lá. YX. Você tem que lembrar o seguinte: você tem que lembrar que as coordenadas X, Y, certo? Estão relacionadas por P com as novas coordenadas. Isto significa, na verdade, é uma rotação. Tá? Não esqueça disso. Tá? Sempre é uma rotação. Melhor dito, quando você tinha a equação inicial com termos cruzados, tá? Quando você tinha esta equação de aqui, por aí, quando você tinha esta equação nas coordenadas iniciais que está lá, você tinha um termo cruzado, certo? Então, o que você fez? Você fez uma rotação de coordenadas. Para quê? Para eliminar esse termo cruzado. E você conseguiu. Porque depois de ter feito toda a conta, o que saiu? Essa daqui, limpinho. Aqui tem algum termo cruzado? Não tem. Aqui tem somente X' e aqui tem somente Y'. Então, não tem termo cruzado. Então, este resultado final foi devido a uma rotação de coordenadas. Só que basta saber se você fez uma rotação neste sentido ou neste sentido. Isso falta saber. Como que você vai conseguir saber? Para isso estão os vetores unitários, os autovetores. Bom, eu apaguei. Alguém pode me dizer qual é o primeiro autovetor? Eu acho que era... No autovector. 1 e 1, né? Isso era para autovalor 3, não era isso? E outro autovector seria para lambda 2 igual a 1, né? Pronto, muito bem. Muito bem. Então, isso daqui é uma informação muito útil para quê? Para encontrar os novos eixos. Tá? Então, o que você vai fazer? Presta atenção. Tudo começa pela observação, né? Então, lembre o seguinte: esse daqui é o autovalor, esse daqui é o autovalor. Esse está relacionado com essa coordenada, isso com essa coordenada, certo? Então, significa que o autovector B2 associado a este autovalor vai indicar o sentido deste eixo. Similarmente, o autovector associado a este autovalor vai indicar o sentido deste eixo. Compreenderam? Não? Não. Primeiro, identifica quem está acompanhando a quem. X' está com quem? Com 3. Então, o autovector dele, que é esse daqui, indica a direção deste eixo. Vamos lá. Vamos desenhar B2. Onde está B2? Desenha B2. Seria menos 1, 1. Seria menos 1, menos 1, 1. Fácil, né? Seria que ângulo aqui? Que ângulo seria? Menos 1, 1. Menos 1, 1, 45 graus. Muito bem. Agora, desenha esse daqui. 1, 1. Aqui. Quanto seria? 45 graus. E tem que ser assim, porque é uma rotação rígida. Se estes eixos formam 90 graus inicialmente,
quando gira rigidamente, o ângulo continua 90 graus. Ou seja, que significa que este sigue sendo 90 graus. Certo? Muito bem. Agora, vamos saber se pelo menos alguém entendeu. Pergunta: quem seria este eixo daqui? Eixo X', Y'. Olha essa figurinha que eu fiz. B1. Y. Está aqui. B1 acompanha com esse daqui. B1 com Y', certo? Seria Y'. E B2. B2 vai indicar X', tá certo? X'. Pronto. Agora, o que você vai fazer? Agora é só colocar essa figura e colocar lá. Como faz isso? E agora, né? Tá. É o seguinte. Professor, Pode falar. esse número 3 é o alto valor? É o alto valor, sim. E tem um seria no vetor? Peraí. Deixa eu ver. Aqui, não, aqui não está, né? Que tem que ver a conta anterior, mas... Não. Este quem era? Este não era lambda 1? Ah, lambda 1 é? Mas por que você não falou no começo? Oxe. Agora sim, né? É que quando estava colocando, deveria ter alertado, né? Vai ser energia, né? Você me lembra? Tá bom. Então agora, de novo então. Vamos começar de novo. Se isto daqui é lambda 1, certo? Então significa que o vetor B1 indica a direção de X'. E vice-versa. Como esse daqui é lambda 2, certo? Então esse lambda 2, o autovector dele indica esse eixo, certo? Então B1 com X', B2 com Y'. Vamos lá, então eu vou corrigir aí. Então esse daqui seria B1, seria X', certo? Desculpa aí. E agora esse daqui seria com Y'. Mas agora tem um problema. Eu não sei se este sistema, atentos, eu não sei se este sistema girou assim, ok? Ou girou assim, eu não sei. Falta verificar qual é o giro certo, tá? Para isso, fazer uma brincadeira. Qual é? Vamos pegar este ponto daqui. A ver, esse daqui. Não. Esse daqui. Quais são as coordenadas desse ponto? Não, esse daí é mais trabalhoso. Esse daqui. Eu vou chamá-lo de A. Quais são as coordenadas de A no sistema X', Y'? Quais são as coordenadas de A? Ok? Quais são as coordenadas de A? Seria menos 3, certo? Menos 3, 1, é isso? Menos 3, 1. Ok? Então, o que eu vou fazer? Como fisicamente o ponto é o mesmo, porque a figura é a mesma, então simplesmente vou encontrar quais seriam as novas coordenadas desse ponto nesse plano. Então, vou calcular suas novas coordenadas, suas velhas coordenadas do mesmo ponto, que eu não sei. E como eu encontro isso? Através